Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. BrisaNet, levando o mundo até você. Fabiano Barros, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pela sua colaboração, obrigado pela sua participação. Meu filho, me diga uma coisa. Dada essa situação das convenções, os nomes já foram escolhidos, a gente já sabe quem é vice de quem está com quem. A partir de agora, Fabiano, o que é que a gente pode observar dessas movimentações políticas aqui na nossa cidade? Bom dia, meu filho. Bom dia, Listênio. Bom dia aos ouvintes e telespectadores do Ponto de Vista. Ele escuta, Listênio? Escuto bem. Ok. Listênio, ontem, de fato, finalizou aí o prazo, na verdade hoje finaliza o prazo para a realização de convenção e ontem nós tivemos a realização da última convenção para indicar um candidato a prefeito do município, que foi o Neto Nogueira. Eu estava com essa dúvida, porque historicamente é muito difícil você encontrar pessoa que consiga ter esse registro histórico, se essa é a primeira vez na história que a gente vai ter 5 registros de candidatos na disputa pela prefeitura municipal. Mas não, viu? Essa é a segunda vez na história de Quixeramobim que nós temos a condição de ter 5 registros. Se não me falha a memória, 1982 houve esse registro histórico de 5 pessoas tentando disputar a prefeitura municipal. Nós temos aí na parada um prefeito, nós temos um ex-prefeito, nós temos um ex-secretário de saúde, um atual vice-prefeito e um que nunca teve cargo eletivo, no caso do Pedro Coelho, que é médico, filho do Dr. Rômulo Coelho, que já concorreu a diversas vagas, aliás, já concorreu por diversas vezes à prefeitura e não obteve êxito. Então, os Coelhos eles têm um histórico de oposição na história de Quixeramobim e sempre foram responsáveis pela polarização com o ex-prefeito Cirilo Pimenta. E dessa vez, eles têm aí mais um candidato posto na disputa, não sendo o Dr. Rômulo, mas sim o seu filho, o Pedro Coelho, como todo mundo já bem sabe. Mas, Alexandre, vamos lá. Eu estou aqui à disposição para a gente ir analisando esse ponto a ponto aí. Eu queria começar pelo PSB, Fabiano. Você, inclusive, no seu programa, o Carlos André, que é o presidente municipal do PSB aqui em Quixeramobim, disse que era a última vez que falava sobre esse assunto, que é justamente o imbróglio envolvendo o nome primeira e última. Primeira e a última vez. Primeira e última vez. Pois é, deu ponto final a essa história toda essa discussão. Mas o que fica de impressão disso tudo, Fabiano? Essa desistência do Tássio, essa aliança com a família Coelho, como é que você vê essa distância agora da família Borges com o grupo do Cirilo Pimenta, agora se aliando ao principal adversário do Cirilo em eleições passadas? Como é que você avalia essa situação do PSB? Primeiro, o PSB ainda não tinha, de fato, se manifestado depois das declarações do Tássio. O Tássio, ele fez uma live, o Tássio, ele participou de uma entrevista aqui na Sertão TV. O Tássio que fez um discurso muito contundente de opositor mesmo. Na convenção do PT, foi um dos discursos assim que mais chamou a atenção, foi o do Tássio. Ele, inclusive, chegou a se emocionar nesse discurso do Partido dos Trabalhadores, da convenção que aconteceu, e estávamos aguardando um posicionamento do PSB, né, que é o Partido Socialista Brasileiro, que é o partido do Tássio, que ele pudesse se manifestar diante da decisão de não lançar um pré-candidato. Inclusive foi até questionado pelo próprio Rômulo Coelho, né, na convenção, que o doutor Rômulo disse qual é o partido que não quer ter pré-candidato a prefeito. E aqui em Quixeramobim nós temos um, se referindo evidentemente ao PSB. E aí o PSB ontem realizou a convenção, nós já tínhamos tomado conhecimento de que o partido iria se manifestar, já estava pensando em publicar uma nota, rebatendo ponto a ponto do que o ex-pré-candidato Tássio havia dito.
E eu não sei se você separou o áudio aí, Alexandre, para a gente trazer? Pois é, eu não tive como cortar justamente a parte em definitivo do que disse o André, mas em resumo, o advogado Carlos André disse que a decisão foi uma decisão do próprio partido, analisando a conjuntura, e que os próprios filiados fizeram aí essa escolha pela não indicação da candidatura do Tasso. Foi, em tese, o que resumiu a entrevista do Carlos André. O que isso sinaliza, Fabiano? Na verdade, ele colocou duas justificativas, né? Duas justificativas para o partido não ter indicado o Tasso. A primeira foi uma decisão conjunta, que ele alegou que o partido, a maioria, 90% dos filiados, decidiram em uma decisão conjunta em não lançar o pré-candidato Tasso. E o segundo motivo foi que ele alegou que o partido fez uma avaliação interna, e aí não pode divulgar os números porque essa pesquisa não é registrada. Para se divulgar número de pesquisa precisa registrar no TRE, e eles fizeram uma avaliação interna, e segundo ele, essa avaliação não foi satisfatória para o partido, né? Então foram essas palavras do advogado Carlos André Holanda Martins, que decidiu, diante dessas duas justificativas, não apoiar a pré-candidatura do Tasso, não dar legenda a ele. E a maioria dos filiados teriam decidido apoiar a chapa de Cirilo Pimenta, que é do PDT. E aí ele até citou, 90% dos filiados aprovaram, e nós temos registro em ata, contou com o aval do Diretório Estadual do partido, que tem aí o deputado federal Denis Bezerra, que chegou a participar de uma reunião aqui em Xeramobim com o próprio Tasso e os demais pré-candidatos a vereador. E essa foi a justificativa apresentada pelo PSB. O PSB que tem como principal liderança o Dr. Carlos Roberto Montalmeida, todo mundo sabe. O Dr. Carlos é uma das principais lideranças do partido. O partido decidiu de forma conjunta, mas exatamente isso foi até tema de um debate logo cedo pela manhã no Sertão Conta Mais entre eu e o repórter Evelto Barbosa, que a gente estava exatamente comentando isso. E eu até citei assim, independente de ser ou não ser o PSB, independente da decisão conjunta do PSB, os partidos eles tomam uma decisão conjunta por uma questão de formalidade, junto à Justiça Eleitoral. Mas todos nós sabemos que todo partido tem sua liderança. Então, a orientação da liderança é o que faz com que o conjunto da obra acompanhe. Então, se foi uma decisão conjunta, ok, o partido diz que foi uma decisão conjunta. Mas, quer queira ou não, quando há uma decisão conjunta, há também uma interferência da principal liderança também, dos partidos, para acontecer esse tipo de decisão. Eu até citei, é assim no PDT. Né? Você acha que alguma coisa no PDT acontece sem o aval do Ciro e do Cid? É quase que impossível. Eles são as principais lideranças do partido. E não seria diferente em qualquer outro. Todos os partidos têm as suas lideranças. Então, é delas que partem aí boa parte das decisões, é delas que partem boa parte daquilo que é decidido em conjunto. O conjunto é para deliberar e dar o aval final daquilo que muitas vezes é decidido a nível de liderança. Né? Era isso, inclusive, que eu estava colocando pela manhã. E tá aí, né, a decisão. Inclusive, o partido não vai mais comentar. O Carlos André foi bem enfático. Foi a primeira e única entrevista que o PSB vai falar desse assunto. Concedeu de forma exclusiva a nossa reportagem essa entrevista na convenção que foi realizada ontem. E deu muito o que falar. Pois é, deu muito o que falar. Agora eu queria que você analisasse pra gente essa chegada do Tasso e de todo o grupo dele ao PT, ao grupo do Dr. Rômulo, aos Coelhos, como assim a gente chama. Isso dá um gás novo a essa chapa do PT, Fabiano, nessa eleição ou não? Pois é, Alexandre. Nós temos aí 5 chapas, todas encabeçadas por homens. Né? Nós temos aí o Pedro, o Cirilo, o Neto, nós temos também aí o Marcos Rogério, o Clébio, né? E o Clébio. Tá faltando algum? Me repassei. Clébio, Marcos, Pedro, Cirilo e Neto. Não é isso? Isso. Sim. E aí são chapas que tanto tem homem na cabeça como tem homem na vice. E a estratégia do Partido dos Trabalhadores em resgatar a filiação da Tassiane, porque nem ela sabia que estava mais filiada ao MDB,
foi uma sacada, né? Você tem a irmã de um candidato, de um pré-candidato que não teve legenda. Esse cara, ele precisa apoiar alguém. E a gente vai lá e encontra um partido que já ia fazer parte, independentemente da coligação, que era o MDB que é presidido pelo Dr. Romo. Então foi um coelho na cartola, né, que o PT tirou, vindo de um partido comandado pelo Romo Coelho, que é a irmã de um ex-pré-candidato, Tassiane. Quer queira ou não, Elistênio, a chapa do PT traz a presença feminina, né? Esse é o ponto-chave da chapa petista. Uhum. E um detalhe, além de trazer a presença feminina, traz uma educadora. E todo mundo sabe que a educação é um ponto que as pessoas muito citam e que é muito debatido nessa questão da campanha. Geralmente, quando não se tem uma educação na vice, se tem um cara ligado à segurança ou se tem um cara ligado à saúde. Geralmente são as 3 áreas que as chapas costumam mirar: educação, saúde e segurança. E aí colocar a Tassiane na vice foi também uma estratégia para tentar captar a área da educação na chapa encabeçada pelo PT. Eu vejo dessa forma, eu analiso dessa forma. Sem contar que você consegue puxar com isso, quer queira ou não, o apoio de um ex-pré-candidato que vem de lá para cá, de certo modo decepcionado, como ele mesmo disse, por não ter conseguido legenda, e acaba transportando essa decepção para o empenho em determinada chapa, né? Então o sentimento pessoal também interfere no processo político. É importante porque dá gás, né? Dá discurso. E para você ter ideia, depois do PT, olha o que se comentou, né? Os discursos que ocorreram durante a convenção. E aí, quer queira ou não, isso dá um ânimo à campanha, porque a campanha até então estava aqui muito no comum, né, do que a gente já costuma ver. E a gente começa a perceber que a partir de agora os discursos já começam a se afinar, a gente já sabe quem realmente é ou não é oposição, com quem se estranha mais. Quer um exemplo? Vamos aqui para outra chapa, PTC ontem, né? Nós tivemos aí a presença do presidente do partido estadual, o Tomás. Tomás deu o tom da campanha do PTC. Ele foi um dos discursos mais contundentes e críticos, tanto à atual gestão como às ex-administrações. Ele criticou, falou da questão de obras inacabadas, enfim. Então, disparou para todo lado. Realmente. Como? Disparou para todo lado. Isso. Ele se colocou, de fato, como oposição às chapas que tem aí. Então, isso, a gente percebe que a partir de agora a campanha está ganhando corpo, está ganhando voz, para falar a verdade. Né? A gente vai começar a perceber quem realmente vai começar a se posicionar contra quem, e começando a colocar cada peça no seu quadrado. Fabiano, eu queria que você analisasse para a gente, saindo dessa esfera PSB-PT, o PP do prefeito Clébio Pavone e esses números que foram divulgados pelo IDEB também, que de certa forma vão trouxeram aí bons números para o município. Claro, isso de certa forma vai impactar também na eleição, enfim. Como é que você avalia aí essa chegada desses números? O ex-secretário de Educação dele é o vice, de que forma isso pode impactar na campanha do Clébio? E também que no mesmo bolo você pudesse falar sobre os 2 ex-prefeitos, Cirilo e Edmilson, que estão nessa linha, nessa pegada, nesse começo de campanha, de mostrar a experiência que tiveram no período em que foram prefeitos, de que querem retomar essa experiência que tiveram nesse período. Que se abordasse um pouquinho sobre esse discurso dessas 2 candidaturas, para depois a gente finalizar com o Marcos Rogério. Bom, primeiro o PP. Como eu falei, educação, saúde e segurança geralmente costumam compor chapas ao executivo. E aí nós temos o Fernando Rony, que é ex-secretário de Educação, vai aproveitar agora a divulgação dessa informação do IDEB, a nível de Brasil, de 10 escolas no Brasil, pelo menos do 5º ano, se eu não me engano, porque teve também a avaliação do 2º ano, né? Porque teve também a do 5º, a relação do 5º ano. Mas as 3 são do ensino fundamental 1. Como? As 3 são do ensino fundamental 1.
1, né? Do ensino fundamental 1. Isso. E do ensino fundamental 2 teve mais uma escola, né? E isso não foi, inclusive, nem divulgado, os sites estaduais divulgaram, mas eu acho que esqueceram de citar o ensino fundamental 2. No do 1, de 10 escolas, 3 são de Quixeramobim, e no 2, de 10 escolas, 1 é de Quixeramim. Isso é a nível de Brasil. Então, isso, de certo modo, é uma arma para você usar a favor numa campanha. E a estratégia de colocar o Fernando Rony também na vice, de certo modo, é para confronta também a vice do Pedro, que é da educação. Né? Você tem aí dois públicos, o mesmo público, para duas figuras diretamente relacionadas à educação. Um ex-secretário e uma professora que atuou por muitos anos tanto no ensino público como no privado. Você tem um exemplo aí, por exemplo, do Idilvan. Né? Ele é deputado federal e o Idilvan surgiu do nada e de repente deputado federal. Isso por conta da educação. Então ainda tem o seu peso, a educação tem a sua área ainda que recebe apoio em grande parte, principalmente por parte dos professores, e é uma estratégia de campanha, assim como a segurança e assim também como a questão da área da saúde. Mais um ponto do PP que eu queria lembrar, e aí que eu não vejo muita gente comentar, é a situação da doutora Guida Elistênio, da Guida Pimenta. A Guida foi secretária do Clébio, na chefe de gabinete. No começo do mandato chegou a assumir a assistência social. Depois foi para a chefe de gabinete, teve que sair pelo prazo de descompatibilização. Pela primeira vez na história, uma pessoa se lança vice-prefeita sem ter o prefeito, ou a prefeita na cabeça. Foi o que aconteceu em Quixeramobim quando a Guida se lançou pré-candidata a vice-prefeita. Ela disse: eu estou à disposição. Inclusive, muita gente, quando a gente publicou lá a coluna no Repórter Ceará, disse: mas como é que pode? A pessoa se lança pré-candidato a vice, mas sem divulgar quem é a cabeça? Sim, é possível. Da mesma forma que você pode se lançar pré-candidato a prefeito a vereador, você pode se lançar pré-candidato a vice. É a mesma coisa que você está dizendo, que você está à disposição para compor numa chapa a prefeito. Isso aconteceu aqui em Quixeramobim. Porém, ontem o PV decidiu por caminhar só, né? Então ela não vai nem com Clébio, nem com nenhum dos outros 4. Pelo menos a chapa que está mais próxima de caminhar com o PV era o PP, porque ela já foi secretária dele. E aí comprova que de fato houve um certo afastamento da doutora Guida com o atual gestor, Clébio Pavone. E o Clébio agora parte com chapa pura. Chapa pura significa dizer que tanto o prefeito como o vice são do mesmo partido, já que o Rony também integra o PP. Com relação ao PDT, ele fechou ontem o arco de partidos para a coligação majoritária. Estava faltando só o PSB formalizar a coligação e, de fato, o PSB anunciou apoio tanto a ele quanto a Edmilson. E eles trazem esse discurso porque é a arma deles. A arma de Edmilson e de Cirilo é mostrar o que já fizeram e colocar dentro desse leque o que ainda pode ser feito, caso eventualmente vençam a eleição. É a arma de todos os candidatos, evidentemente, apresentar suas propostas, e aqueles que já foram gestor, prestar contas e informar o que fizeram ou como era nas suas administrações. Isso ficou bem evidente ontem. Eles realizaram uma live, inclusive, o pré-candidato Cirilo Pimenta realizou uma live ao lado do pré-candidato a vice-prefeito Edmilson Júnior, exatamente para contar um pouco do que tinha, de como funcionava, de como era, e ao mesmo tempo se colocando à disposição para montar um plano de governo e colher opiniões aí dos internautas. A novidade do PDT era a esperada oficialização do PSB, o que aconteceu ontem. O que a gente vê é que cada um tem a sua arma e tem a sua estratégia de focar nesse período de eleição. E a gente já passeou por todos, fomos ao PTC, falamos dessa história do PTC ser oposição de todos, falamos do PP e a educação, falamos do PT e a chegada dos Borges, do Cirilo e do Edmilson falando sobre essa experiência que tiveram como gestores. E o Marcos Rogério, Fabiano, qual é a arma do PROS em chapa pura aqui em Quixeramobim? Eu vejo assim, eu acho que se alguém pensar de uma outra forma, tá livre a opinião, mas eu acho que o único diferencial do PROS em termos de ideologia partidária, na minha opinião, é porque é a única chapa das 5 que estão postas declaradamente de direita no município.
E eu acho que, historicamente, eu não me recordo da gente ter, não pelo menos na história recente, uma chapa à Prefeitura Municipal declaradamente de direita. Principalmente depois dessa onda aí bolsonarista que se teve, em que a direita ganhou voz, e bem mais voz porque está no governo federal. Depois disso, você começou a surgir exatamente essas correntes de forma mais declaradas. O próprio Carlinhos, quando concedeu entrevista ao Ceará em Pauta, ele foi enfático, ele é de direita, ele é conservador, ele mesmo disse que ele é uma pessoa conservadora e que poderia abrir mão para o Marcos, o que acabou acontecendo, né? As peças se inverteram, o Marcos foi para a cabeça e o Carlinhos foi para vice, o que foi oficializado aí pelo PROS. Acho que o diferencial do PROS é esse, que é uma chapa declaradamente de direita, mas como o próprio Marcos Rogério também disse na entrevista, isso não impede jamais que ele receba votos de quem é simpatizante também da esquerda, né? Um candidato ele não pode só selecionar um público porque ele representa uma ideologia, afinal ele governa para todos. O próprio Marcos também deixou isso claro e que não impede que receba votos de quem, por exemplo, é ligado à área da esquerda. Tudo vai depender da proposta e também do debate, né? Pois é, e cada um tem a sua estratégia e a gente vai acompanhar tudo isso de perto aqui na Sertão TV e nos veículos do Sistema Maior. Fabiano, obrigado pela sua participação e sempre que possível você volta aqui no programa e faz essas análises sempre importantes para a gente ver as estratégias e, claro, você ouvir tudo isso e definir o seu voto. Muito obrigado e até a próxima. Só para a gente encerrar agora eu lhe pergunto, você acredita que possa haver desistência em uma das candidaturas de Tiramiya até o final da campanha? Pois é, eu ia lhe perguntar isso, mas eu achei também muito cedo para perguntar, mas... Mas eu tô vendo aí na tela que eu tô como apresentador, então já fica, agora vamos inverter, né? Né? Me responda agora, o que você acha? Meu filho, olha... Sinceramente, eu já vi muita coisa acontecer e já vi, inclusive, uma desistência com 3 candidaturas e eu provavelmente acredito, como já aconteceu em outros momentos, eu acho que quando a eleição realmente pegar mais lá na frente e alguns dos candidatos perceberem a não viabilidade ou não das suas próprias candidaturas, vão buscar alianças. Eu não posso cravar se haverá desistência de 1 ou de 2 ou de 3, mas acredito que desses 5, alguém vai se sentir na possibilidade de querer apoiar porque está percebendo que viavelmente o projeto não vai ser possível. Enfim, acho... Será que é possível responder a outra pergunta? Eu digo isso ao eleitor. É mais feio você perder ou é mais feio você desistir e apoiar uma chapa que tenha possibilidade de vitória? Aí o eleitor vai fazer isso, mas para o candidato ou a candidata vale o interesse por trás dessa desistência, porque não se desiste por nada, se desiste por apoio e é isso que precisa ser visto também pelo eleitor, de que forma esse apoio será visto, essa recepção dessa pessoa será vista para compor esse novo projeto, porque é um projeto que vai se formatar ainda durante a campanha. Acredito que isso possa acontecer. Posso queimar minha língua, viu, Fabiano? Mas acredito que isso possa acontecer e a história recente nos mostra que isso sempre acontece. Tudo é possível. Não vamos queimar nossa língua não, porque tudo é possível. Tudo é possível. Pode desistir como pode não desistir. Essa questão também de birra política, de hoje não se falar, de hoje estar intrigado. Será que isso também pode interferir numa decisão no futuro, quem sabe, de apoiar? Algo também a se analisar. Eu sou daqueles que acreditam que política é momento. Essa semana é uma coisa, semana que vem pode ser outra. Como hoje pode ser uma coisa e amanhã totalmente mudar um posicionamento. É com você, meu irmão. Obrigado. Exatamente. Valeu, Fabiano. Obrigado pela sua participação.